Hoje à noite eu queria falar sobre a santificação dos crentes, né? É um tema que eu queria tratar. A gente terminou 2 séries, né? Falamos sobre o que é o Evangelho, depois partimos aqui no estudo do livro de Esther, e aí a gente agora está caminhando com alguns temas que alguns irmãos sugerem e outros que Deus tem nos direcionado. Semana passada nós falamos sobre o perdão, né? E hoje eu queria falar sobre a santificação dos crentes. Quando a gente fala de santificação, a primeira coisa que a gente tem que lembrar e nós temos que evitar é achar que santidade ou santificação se relaciona apenas com eu deixar de fazer algo, né? Num sentido bem, como é que eu posso dizer, bem legalista, né? Eu vou deixar de fazer isso porque eu vou ganhar aquilo outro. Então, normalmente essa ideia, ela não faz parte do pensamento bíblico ensinado pelo Senhor Jesus. Na verdade, a santidade, ela é uma consequência da salvação. Então, logo de início, se você não busca santidade, ou não busca se santificar, significa que provavelmente você não é crente. Provavelmente você não é crente. Porque nós somos salvos e, nesse sentido, a santificação, a busca da santidade, ela é uma consequência da nossa salvação. Então, é algo natural ao cristão ele buscar a santificação. Agora, o termo santo ou santificação, ele tem que ser esclarecido a partir de alguns pontos, né? Vamos lá. Primeiro, quando nós tratamos ou aparece na Bíblia a ideia de santo relacionada à ausência de pecado, sempre é relacionada a Deus. Esse termo está apontando para quem Deus é, certo? Ou seja, Deus é completamente santo e não pode ser tentado, nem tenta ninguém. Ou seja, na natureza divina é impossível que Deus caia em pecado ou que ele seja conivente com o pecado. Deus é absolutamente santo. É interessante que as imagens do Antigo Testamento, quando falam da santidade de Deus, sempre os anjos, quando vão falar de quem Deus é, né? E detalhe, os anjos não têm pecado, né? Os anjos que mantiveram o seu estado, né? Que não se corromperam, mas os anjos que assistem ao Senhor, que estão na presença dele, são santos, né? E o detalhe é que eles, quando vão se referir ao Senhor, eles expressam 3 vezes, né? Santo, santo, santo é o Senhor. Tamanha a santidade de quem Deus é, né? Mas essa não é a santidade da qual nós participamos. A santidade da qual nós participamos, ela é, em um sentido, ela é um ato feito de uma única vez, mas também é um ato processual. Vamos lá, vou tentar explicar. A ideia que o Novo Testamento traz para nós de santidade, ela é no sentido de que nós somos santos, no sentido de separados por Deus através do sacrifício de Cristo. Então, em um certo sentido, nós estamos certos quando nós falamos assim, eu sou santo. É verdade. Em qual sentido? Nós somos santos no sentido de sermos separados por Deus por meio do sacrifício de Cristo Jesus que nos salvou. Então, no sentido de separação. Agora, nós não somos santos no sentido de termos na nossa natureza a ausência do pecado. Não, nós temos ainda o pecado, lutamos contra ele e iremos lutar até que o Senhor volte, certo? Então, um outro aspecto da santidade que o Novo Testamento apresenta para aqueles que são filhos de Deus é o aspecto da santificação, que é processual e que se trata, portanto, de algo que faz parte da vida do crente e que nessa vida, nessa jornada, esse alvo ele deve ser contínuo e deve ser buscado. Então, é sobre essa santificação que eu queria tratar com os irmãos hoje,
a partir do texto de 2 Coríntios capítulo 7. Nós vamos ler apenas no verso 1 do capítulo 7. 2 Coríntios capítulo 7, verso 1. Nesse texto nós vamos ter aí essa perspectiva da santificação, que deve ser a busca de todo aquele que é filho de Deus. Nesse sentido de continuidade, né? Ou seja, de algo que faz parte da vida do crente, que deve fazer parte da vida do crente. Eu convido você a abrir a palavra, 2 Coríntios capítulo 7, verso 1. Diz assim a palavra do Senhor: Portanto, meus amados, tendo tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Vou repetir. Portanto, meus amados, tendo tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Vamos orar e pedir que Deus nos ajude a entender e a aplicar na nossa vida essa palavra tão desafiadora, que é viver uma vida de santidade que agrade ao nosso Deus. Vamos orar. Senhor, nós te damos graças por essa noite e pelo privilégio que o Senhor nos concede de te adorar. Rogamos agora a teu Santo Espírito que habita em nós, que o Senhor fale ao nosso coração por meio da tua palavra. Que nós possamos ouvir a tua voz e que ela nos conduza à santidade. Não deixe que o nosso coração seja endurecido pelo engano do nosso próprio pecado, para não darmos ouvidos à tua voz e não desejarmos a santidade que agrada ao Senhor. Mas que a Igreja Batista em Passagem de Areia, os visitantes e a todos que estão aqui, que nós possamos aspirar à santidade, pois ela agrada ao Senhor e testifica a nossa filiação contigo. Assim nós oramos, que o Senhor dê graça para esse pecador que está diante da tua santa igreja, para que eu seja fiel e claro no ensino da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como eu já preguei anteriormente, já falei, essa carta ela foi escrita pelo apóstolo Paulo por volta do ano 56, com dois propósitos, né? 2 Coríntios foi escrita para que o apostolado do apóstolo Paulo, ou seja, o trabalho do apóstolo Paulo fosse confirmado, porque a cidade de Corinto, a cidade e a igreja de Corinto, que ele fundou, a igreja de Corinto, estava questionando a autoridade do apóstolo Paulo. Então Paulo escreve essa carta para dizer assim, eu fui quem plantei vocês e eu sou apóstolo de Jesus. Então ele vai confirmar ou testificar o seu apostolado. Em segundo lugar, Paulo escreve essa carta para pedir oferta aos irmãos da igreja de Corinto, e essa oferta seria destinada à igreja de Jerusalém, que estava passando por uma dificuldade financeira naquela ocasião. Então Paulo escreve essa carta com esses dois propósitos. Aqui especificamente, a partir do capítulo 6, a partir do capítulo 5, verso 18, os irmãos vão ver que Paulo estava falando sobre a reconciliação e que esse ministério da reconciliação é dado a todo crente. Paulo ele vem na defesa do seu apostolado e ele chega no capítulo 5, aí finalzinho do capítulo 5, ele começa a tratar sobre o ministério da reconciliação, que é dado a todo aquele que é filho de Deus. Ele diz, olha, vocês foram reconciliados com Deus e agora receberam a incumbência, a tarefa de proclamar essa reconciliação a todos os homens. Ou seja, ele dá uma exortação à proclamação do Evangelho, que é por meio do Evangelho que nós reconciliamos os homens com Deus. Só que aí Paulo ele começa aí a partir do capítulo 6, verso 14 e 15, Paulo ele começa Paulo ele começa aqui nessa passagem, capítulo 5, 18 até 6, 13, Paulo ele começa a também trazer uma exortação aos irmãos da igreja, dizendo que
apesar desse ministério da reconciliação, isso não dá a eles, ou garante a eles, ou possibilita a eles uma espécie de comunhão com os descrentes. E aí, capítulo 6, verso 14 até o verso 18, que é o final do capítulo 6, Paulo ele vai fazer uma diferenciação entre aqueles que são crentes e aqueles que são descrentes, entre aqueles que obedecem ao Senhor e aqueles que não obedecem, e que de fato não há nenhuma associação entre Deus e o maligno, entre o povo de Deus e aqueles que não fazem parte do povo de Deus. Então Paulo mostra para os irmãos da igreja de Corinto a necessidade de se fazer essa separação, de se reforçar essa separação. E é nesse ponto que nós chegamos no capítulo 7, verso 1, onde Paulo ele exorta a igreja de Corinto a desenvolver a sua santificação. Então percebam, Paulo ele manda os irmãos de Corinto proclamar o ministério da reconciliação, mas por outro lado ele avisa, cuidado para não se associar com aqueles que não conhecem o Senhor. Cuidado para não se associar com aqueles que não fazem parte do nosso meio. E aqui nós temos um sentido de que trata-se de uma exortação mediante o contexto histórico daquela cidade. Corinto era uma cidade portuária, Corinto era uma cidade riquíssima, Corinto era uma cidade multiculturalista, né? Tinha várias pessoas de várias regiões ali da Ásia Menor e de todo o continente ali. Portanto, você tinha inúmeras culturas convivendo naquela cidade. E quando você tem isso, você demanda da igreja, e é para a igreja que Paulo está escrevendo isso, a habilidade de fazer o quê? Um julgamento sobre aquilo que a cultura está apresentando. Se o crente de fato, o cristão de fato, o discípulo de Jesus de fato pode usufruir disso, ou se ele tem que negar. Isso em si já daria uma mensagem bastante interessante para nós, né? Porque cabe a nós, como povo de Deus, ter essa capacidade de julgar aquilo que é certo ou que é errado. Porque foi para isso que Cristo nos salvou. Por isso que santidade não pode ser apenas tida como o que você não pode fazer. A santidade, ela é um exercício que nós, como povo de Deus, devemos fazer continuamente. Qual exercício, pastor? O exercício de julgar as coisas à luz da palavra. Dá trabalho? Muito. Porque você tem que ter essa capacidade de julgar. Você só não pode dizer, não pode. Não pode por quê? Nos últimos anos, a gente tem entrado numa seara muito complicada, porque nós temos tratado apenas santidade como não fazer algo. Isso não é um pensamento bíblico. Você tem muitas igrejas que dizem assim, não pode ir para o cinema. Por quê? Porque é do Satanás. Mas sim, tá bom. Não pode jogar bola. Né? Por quê? Não, porque é coisa do demônio. Crente não pode torcer por nenhum time. Porque torcer o time é idolatria. Então o crente de verdade que é santo não pode torcer por nenhum time. Cuidado com esse tipo de coisa. Você precisa encontrar fundamento bíblico para você julgar as suas ações, né? Quer dizer, só quem é corintiano e flamenguista, eu acho que, biblicamente falando, tá. Brincadeira, né? Brincadeira. Mas assim, a gente tem que dar trabalho fazer esse julgamento. Porque nós temos que olhar por meio das Escrituras a cultura e julgar essa cultura de acordo com a palavra de Deus e com a vontade de Deus. É aí que nós encontramos a nossa forma pela qual nós somos santificados. E isso é um exercício difícil, mas necessário, porque senão nós caímos naquilo que nós chamamos de farisaísmo,
de legalismo, e aí nós deixamos de ver a beleza do Evangelho, de viver a beleza do Evangelho, de viver a liberdade do Evangelho, e passamos a viver uma cadeia, dentro de uma cadeia que nós mesmos colocamos sobre nós, mas que não é, de fato, santidade. Tem o Agostinho, né, o pai da igreja, tem uma passagem interessante das Confissões, que ele viveu uma vida muito promíscua, né, o Agostinho antes da conversão dele. Muito promíscua mesmo, Agostinho viveu, né? Como orador romano que ele era, ele teve várias prostitutas e vivia uma vida devassa mesmo. E no início da conversão dele, ele disse assim, não, o que eu vou fazer, né? Não, eu vou fazer vários jejuns e orações para que eu possa me livrar deste pecado. E aí o que Agostinho fez? Parou de comer, parou de beber água e vivia só trancado num canto orando. E aí ele relata nas Confissões, ele diz assim, meu corpo estava definhando. O cara estava com fome, não sei quantos dias, e não sei quantos dias de oração, sem beber água, sem comer. Ele dizia assim, ele diz, né? Meu corpo estava definhando, mas a minha mente estava queimando pelo pecado. E aí ele entendeu que o quê? Que uma prática legalista não produz santidade. Então, é esse o ponto que a gente tem que trazer à tona para dentro da nossa igreja. Entender que santidade não tem a ver com aquilo que você pode ou não pode, mas tem a ver com aquilo que Cristo fez em seu coração. E Paulo está chamando a igreja de Corinto a fazer essa reflexão. Então, a pergunta, né, assim, quais são essas marcas que Paulo está dizendo aqui, que fazem parte da santificação daqueles que são discípulos de Jesus? A primeira marca aqui que Paulo mostra para a gente, nesse único verso, a primeira marca é a pureza. Está aí, ó. Portanto, meus amados, tendo tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito. Vamos lá. Paulo ele começa a sua exortação exortando os irmãos de Corinto e a nós que nós devemos buscar viver uma vida de pureza. Mas só que a palavra aí, purifiquemo-nos, esta ordem que ele dá, é antecedida pelo quê? Portanto, meus amados, tendo tais promessas. Que promessa Paulo está falando? Está aí, capítulo 6, verso 16 a 18. Que ligação a exortação que Paulo está falando, né? A partir do capítulo 6, verso 16. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivo. Como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso o Senhor diz, saiam do meio deles e separem-se deles. Não toquem em coisa impura, e eu os receberei. Serei o pai de vocês, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Qual é a base, qual é o fundamento da purificação que Paulo está exortando a igreja de Corinto a desenvolver? É a promessa de Deus. Pelo fato de vocês receberem a filiação, a adoção, pelo fato de Deus tomar vocês como filhos, separem-se dessas coisas. Entendem aqui a dinâmica? Pelo fato de vocês serem filhos de Deus, separem-se dessas coisas. E não o contrário. Qual é o problema da igreja moderna? É que nós achamos que pela prática de determinadas obras, nós nos tornaremos filhos de Deus e mais santos por isso. É o contrário. É pelo fato de Deus nos tornar filhos pelo ministério da reconciliação, por meio de Cristo Jesus, é que nós somos capacitados pelo poder do Espírito, pelo poder do sacrifício de Cristo, a nos purificar dos nossos pecados.
Porque somente pelo sangue de Cristo e pela reconciliação com Deus, pela habitação do Espírito, é que nós somos capacitados por Deus a viver uma vida de pureza e santidade. Não o contrário. Agostinho aprendeu isso na própria pele, como eu citei para os irmãos. Ele fazia jejuns, fazia oração, se trancou, foi para uma casa de campo que ele tinha, se trancou lá, ficou não sei quantos dias sem comer e sem beber água. E só orando direto, orando, e lendo a Bíblia, porque ele achava que esta prática fazia com que ele se tornasse um homem santo. Mas ele dizia, a minha mente queimava. Porque uma prática vazia da promessa de filiação não garante santidade. Você não tem poder para resistir ao seu pecado. O poder para resistir ao pecado vem da cruz. Foi isso que Agostinho aprendeu quando se converteu. E é interessante que o relato da conversão dele, ele diz isso, né? Ele diz, quando ele se converteu, ele diz assim, eu já não mais desejava essas coisas. Meus olhos foram abertos e eu já não mais desejava isso. Ou seja, o que foi que ele fez? Nada, ele foi atingido pela salvação. Então, irmãos, Paulo está chamando a atenção desses irmãos de Corinto para que essa pureza, ela é fundamentada pelas promessas de filiação. E aí sim, quando você, pelo fato de sermos filhos de Deus, é que nós somos capacitados a nos purificar dos nossos pecados, ou a resistir às tentações. A palavra impureza aqui, né, ela significa mácula, né, mancha, contaminação. O interessante é que provavelmente aqui os comentaristas nos dizem que o que Paulo estava em mente aqui era a cultura grega de Corinto. E aí entenda, meus irmãos, a cultura grega, no caso greco-romana, né, era normal você ter... Os irmãos, as pessoas daquela época não tinham Netflix, né? Não tinha internet, né? Então, qual era a forma do camarada se divertir no ano 50 depois de Cristo? Era o teatro. O que era o teatro grego, né? Que era o que era praticado em Corinto. O teatro grego era o seguinte: eram os atores, né? Normalmente ou eles estavam nus ou seminus. Dependendo da peça, eles encenavam relações íntimas ali. As pessoas bebiam, comiam e assistiam àquela peça. Isso era normal, era todo mundo da cidade era assim. Isso era normal. Ou então você tinha cultos, por exemplo, o culto ao deus Baco, né, que é o deus do vinho e da bebida, o deus da alegria, o deus romano, né? Então o culto era... Como é que era o Deus, como é que se cultuava essa divindade? Bebendo, e você tinha prostitutas e prostitutos cultuais que ficavam dentro desses templos, e o cara oferecia um animal, o animal era queimado, né, uma parte do animal ele era assado para que as pessoas comessem ali, e depois eles se relacionavam intimamente ali, sexualmente, e desta forma é que se cultuava esta divindade. Os cultos a Afrodite, a deusa Diana, todos eram assim. Então, quando Paulo está dizendo aqui para os irmãos, olha, purifiquemos-nos de toda impureza, Paulo está apontando possivelmente para essa relação da cultura que o crente tem que ter com esse mundo. E de fato, se a gente estudar um pouquinho de história da igreja, nós veremos que o início das perseguições que a igreja sofreu justamente por causa disso. Porque todo mundo ia para o teatro e os crentes não iam. A cara, por que você não vai para o teatro? Senão eu não vou não. Por quê? Senão porque eu acho que essa prática ela não agrada a Deus. E como é que é essa história? Não vai não, cara? Todo mundo vai? Não, vou não. Então os crentes, eles, em nome de pelo fato de terem recebido a promessa, eles buscaram essa purificação.
E essa purificação era uma separação mesmo. Hoje é muito difícil, meus irmãos. Eu tenho um palpite, talvez seja pela nossa falta de leitura bíblica, pela nossa falta de proximidade com as Escrituras, nós perdemos a capacidade de julgar as coisas da nossa cultura. Então, você tem muita gente hoje que não sabe se pode ou não pode ir para determinado ambiente, se pode ou não pode assistir determinado filme, se pode ou não pode consumir determinado valor cultural. Por quê? Porque a igreja, ela esqueceu as promessas. E pelo fato de esquecer as promessas, ela não consegue se purificar. E aí a igreja entra num legalismo terrível, né? E isso é extremamente problemático. Nós somos chamados, assim como a igreja de Corinto, nós somos chamados a nos purificar, porque nós recebemos uma promessa superior. E cabe a nós conhecermos profundamente aquilo que Deus nos manda na sua palavra. Nós devemos conhecer a vontade de Deus para que nós possamos reconhecer o que não é a vontade de Deus. E esse é o exercício que cabe a mim e a você, não é só o pastor ou só o líder da igreja, mas é a todo cristão, todo discípulo de Cristo. Você não vai ter o pastor toda vez do seu lado para saber se, ou então o professor de escola bíblica, Mesaque, eita, peraí, deixa eu ligar para Mesaque aqui para saber se eu posso ou não posso fazer isso. Não, você tem que ter a capacidade de julgar, você tem que ler a Bíblia para poder saber discernir qual é a vontade de Deus nessa ou naquela situação. Uma vez um sobrinho meu me fez tanta raiva. Eu acostumei meus sobrinhos, eu tenho um monte de sobrinhos, né? Então eu acostumei boa parte dos meus sobrinhos mais novos a assistir filme comigo. E aí eles se acostumaram, aí hoje já são todos os homens velhos de 20, 30 anos de idade, tudo casado já, mas toda vez que eu assistir filme, ei tio, vamos assistir? Não quero assistir filme não, bora. Aí me aperrei, vai. Aí num raro momento que Débora saiu, e aí meu sobrinho me aperreou pra gente assistir um filme. Aí disse, vamos assistir um filme. Eu disse, qual filme, cara? Aí ele disse, não, o filme que saiu aí é Os Eternos, da Disney, né? Aí eu disse, não quero assistir não. Disse, vamos. Tá bom, vou assistir. Aí liguei o filme. 5 minutos eu já sabia o que ia acontecer no filme todinho. Aí eu parei o filme e liguei pra eles. Cara, vai acontecer isso. Mentira, você assistiu? Você assistiu não, cara. É porque o filme é muito óbvio. Eu disse, não, mas vamos, assista, você vai assistir. Irmãos, nós achamos que aquilo que vai prejudicar a nossa mente e o nosso coração é aquelas coisas sujas que envolvem pornografia, que envolvem sensualização. Mas, meus irmãos, deixa eu dizer um negócio para vocês aqui. Se vocês não assistiram, assista e façam o julgamento de vocês. Não tem nenhuma cena complicada no filme, tá? Quer dizer, tem um ali, mas é bem, quase não dá para perceber. Mas assim, eu nunca vi um filme tão contrário à religião cristã quanto esse filme. Quanto Os Eternos. E é um filme de super-herói. E é um filme extremamente... Assim, o filme é bem feito, a trilha sonora do filme é muito boa, os efeitos especiais são muito bons, o filme é extremamente cativante, vale a pena assistir. Só que a mensagem do filme ela é totalmente anticristã. E é interessante você ter esse... E aí eu comentei com meu sobrinho, disse, rapaz, tu viu isso? Disse, vi não, cara. Não, isso é coisa do senhor, você assiste de novo. Assiste de novo. Aí disse, não vi não. Eu não vi não, o filme é muito bom, não sei o que lá. E aí eu mandei ele assistir de novo, e ele assistiu de novo. Mas é verdade. Eu não tinha nem visto isso, eu sei que você não viu. Por quê? Porque nós somos acostumados apenas a negar aquilo que é aparente, mas às vezes boa parte daquilo que macula, aquilo que nos suja, aquilo que nos afasta de Deus, boa parte é sutil. Boa parte é sutil. E quando você vê, você já está indo no caminho que
o diabo quer, né? Digamos assim, que é ir afastando de Deus. Porque as coisas são sutis. Por outro lado, o legalismo, ele nos impede de ver coisas muito boas, né? Também, né? Nos impede de ver coisas muito boas e coisas que de fato agradam a Deus e que, pelo fato de não termos tanta profundidade nas Escrituras ou de não termos essa capacidade de entender o que vai de fato me afastar de Deus ou não, nós terminamos perdendo de vista aquilo que de fato é importante para a nossa purificação. Uma coisa interessante que Paulo fala aqui, é um detalhe aqui, né? Tanto da carne como do espírito. E se vocês prestarem atenção aqui, carne, Paulo está dizendo o quê? Corpo. Aquilo que é externo. E espírito é a ideia daquilo que está na nossa mente. Então Paulo está dizendo para nós que o nosso exercício de pureza, que vai nos conduzir à santidade, ele é um exercício de nós sabermos separar ou nos purificar daquilo que tanto nos macula, nos suja no corpo, mas também na alma. Então, esse exercício de você se separar, porque você recebeu a promessa de filiação de Deus, ele é um exercício que envolve tanto separar aquilo que eu não posso, né? Aquilo que eu não posso no meu corpo, mas também na minha mente. É guardar o corpo e a mente daquilo que nos afasta do Senhor. Paulo chama a atenção para que a igreja de Corinto faça isso. E eu não sei se os irmãos lembram, mas em 1 Coríntios, Paulo diz assim, né? Olha, se você estiver passando de frente... Eu vou parafrasear o texto aqui, tá? Me permitam fazer isso. Se você estiver passando no templo e o cara estiver oferecendo um sacrifício a uma divindade, Paulo está dizendo, olha, essa divindade não existe, né? Não é nada. A carne é boa. E se o cara for oferecer a carne, vá lá e coma. Porque a carne é boa. Porque o Deus, lá, a divindade, não é nada. Então, ou seja, Paulo não está falando apenas de uma separação, mas Paulo está falando de uma intenção. Daqui da mente. Paulo também vai exortar os irmãos da igreja de Corinto, dizendo, olha, se teu irmão que é mais fraco na fé te vê comendo num templo pagão, né? Ou seja, que está oferecendo um sacrifício e você está comendo essa carne, e isso vai fazer teu irmão pecar, então não faça isso por amor a seu irmão. Então, é esse o exercício que nós somos chamados. Eu poderia muito bem chegar aqui para os irmãos e dizer assim, ó irmãos, a partir de hoje, quem vestir camisa caque está em pecado, né? Coisa do demônio. Quem vestir sapatênis não é coisa de crente, né? Quem usar óculos sem lente e o cabelo pro lado está errado, né? O irmão tem que usar corte renda, porque tem igreja que faz isso. Mas não é para isso que Paulo nos chama. Não é para isso que Paulo está fazendo a igreja de Corinto aqui abrir os olhos. Paulo está dizendo que é necessário, por causa das promessas que essa igreja recebeu e que nós recebemos, nós temos que nos purificar, tanto daquilo que macula o nosso corpo, quanto daquilo que macula a nossa mente, o nosso espírito. E só será possível esse exercício de purificação quando nós, de fato, entendermos que nos tornamos filhos de Deus por meio dessa promessa de filiação. E que, portanto, se eu sou filho de Deus, logo eu buscarei uma vida de pureza e de santidade. Não o contrário, porque o contrário é impossível. A segunda marca que Paulo chama a atenção aqui, da santificação dos crentes, é o aperfeiçoamento. Então, Paulo está dizendo aí no finalzinho, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Dois elementos importantíssimos aqui. É que, além da pureza, Paulo exorta os irmãos de Corinto e a nós a necessidade de um aperfeiçoamento na santidade. A santidade do crente, nós somos santos. Em que sentido? Nós fomos separados por Deus por meio do sacrifício de Cristo. Nós recebemos essa promessa. Então você e eu, nós somos santos. Não pelo que fizemos, mas pelo que Cristo fez por nós ao nos separar pelo seu sacrifício na cruz. Agora, esta promessa que nos purifica, que nos separa, ela demanda de nós um trabalho. Qual o trabalho?
o aperfeiçoamento. A palavra aqui, aperfeiçoar, ela tem a ideia de desenvolver. Logo, o crente, ele deve necessariamente ter uma vida de contínua separação, de contínuo aperfeiçoamento no Senhor. Por quê? Porque nós somos filhos de Deus peregrinos. Pastor, o que isso significa? Significa que você é santo, porque Cristo lhe comprou e lhe separou. Essa foi a promessa que Ele deu a mim e a vocês. Por isso, você vai se purificar daquilo que lhe torna impuro na mente e no corpo, mas também isso demanda que você continuamente seja santificado. Em outras palavras, se você abre a boca dizendo que é crente, mas não muda de nenhum... é o crente Gabriela, né? Já ouviu falar? O crente Gabriela? É uma categoria teológica, viu? Júlio e Mesaque, que eu acho que vocês não estudaram essa parte, é o crente Gabriela, né? É aquele crente que diz assim, mas eu sou assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Esse é o crente Gabriela, né? Ou seja, ele não é crente, né? Porque o crente de verdade, ele é continuamente aperfeiçoado por causa da promessa que ele recebeu. Então, hoje, eu tenho que ser mais santo no sentido de ser mais puro, porque sou filho de Deus e eu devo imitar ao meu Senhor do que eu fui ontem. O meu progresso, o progresso dos irmãos tem que ser contínuo. Nós não podemos de forma nenhuma dizer, eu fui salvo e pronto, né? Vou ficar assim, vou crescer assim, vou viver assim. Amém. Não, meu jovem. O progresso em santidade, ele é contínuo. Todos os dias nós devemos nos aperfeiçoar. Por quê? Porque somos filhos. Porque recebemos a promessa. Então a purificação e o aperfeiçoamento nosso é contínuo. Todo dia você tem que... Aí esse é o ponto, né? Todo dia você tem que olhar para as Escrituras e dizer assim, vamos lá, o que eu tenho que mudar? O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que buscar aqui que eu ainda não estou vivendo? Os irmãos acham que chegaram num nível assim, né? Top, né? Altíssimo. Não. Todos os dias nós temos que nos santificar. O progresso na santidade, ele é contínuo. A santificação é um processo contínuo. Sabe quando é que vai acabar? Ou quando Jesus voltar, ou quando você morrer. Aí acabou o processo, né? Eu lembro, e se esse vídeo está no YouTube, para quem quiser consultar, um dos últimos, acho que salvo engano, acho que é o último vídeo do pastor Shed. Ele já com câncer, né, em estado terminal, e aí ele falando e tal, e aí ele sentado assim na cadeira, né, de balanço dele, e do lado da mesa dele uma pilha de livros, né, assim, que ele estava lendo enquanto estava ali, chegando ao fim da sua vida. E um aluno dele, depois que ele faleceu, relatou, né, disse que quando ele estava lá, nesse momento bem difícil, né, no final da vida dele, e aí o aluno perguntou assim, o que foi, professor, o que o senhor quer? Faz a pena, eu não vou conseguir ler, né, estou com muita dor aqui, não consigo ler, acho que tem tanta coisa que eu preciso ainda mudar. Esse é o espírito de quem entendeu a mensagem que Paulo está dizendo aqui. É um contínuo aperfeiçoamento. Não é algo que eu fiz e pronto. Não, é todos os dias você tem que ser santo. Todos os dias você tem que olhar para as Escrituras e se perguntar. Por isso que a Bíblia, ela é o quê? Ela é o espelho da palavra de Deus. Ela é o espelho pelo qual eu olho e vejo como eu sou, ou como estou e quem Cristo é. Por isso que é muito estranho um crente não ler a Bíblia e dizer eu sou santo. Eu tenho dificuldade de entender. Na verdade, eu não entendo isso. Porque o cara diz assim, rapaz, eu sou crente, eu sou um homem muito santo. Aí eu vou dizer amém. Seu irmão lê a Bíblia? Não. Eu levo só no domingo para o culto, né?
E como é que o irmão sabe o que é certo e o que é errado? Como é que o irmão sabe aquilo que deve mudar ou não mudar? Como é que o irmão corrige a vida? Como é que o irmão aprendeu a viver? Se o irmão não lê a Bíblia. O aperfeiçoamento, ele vem pelo conhecimento da promessa que nós recebemos de Deus. É o que Paulo está dizendo para essa igreja aqui. Então, meus irmãos, que o nosso desafio seja viver uma vida de pureza e de santidade, a partir do que Cristo nos prometeu, a partir da salvação que recebemos dele, da reconciliação que temos. Santidade não é um monte de diretriz que você tem que obedecer, senão você vai para o inferno. Santidade é aquilo que a palavra de Deus revela e que nós devemos nos submeter porque somos filhos. Logo, se eu sou filho, eu busco ser santo. Eu vou buscar me purificar. Eu vou me aperfeiçoar. Se eu não sou filho, eu não vou buscar viver isso. Simples. Não tem meio termo. E aí eu concluo com algumas aplicações aqui. Eu peguei uma citação, eu nem sabia, né, de um filósofo estoico chamado Sêneca. E eu achei muito interessante. Ele diz assim: limpo não é quem constantemente se lava. Perdão, limpo não é quem se lavou uma vez, mas quem constantemente se lava. Eu achei esse princípio interessante, né, esse adágio, né? Limpo não é aquele que se lavou uma vez, mas é aquele que constantemente se lava. É o que Paulo disse aqui, né, sobre o aperfeiçoamento. Então, o nosso exercício, nós fomos escolhidos e chamados pelo Senhor para sermos santos e irrepreensíveis todos os dias. Daí a necessidade de avaliarmos a nossa vida continuamente. Então, a pureza, meus irmãos, portanto, ela é um exercício. E nesse sentido, a pergunta que fica para nós é o seguinte: será que nós temos nos exercitado nessa pureza? Será que nós temos olhado para as Escrituras e buscado em nós aquilo que precisamos mudar? Porque, preste atenção, irmãos, nós não somos chamados para dizer o seguinte: olha, fulano, tá vendo? Eu estou ruim, eu pequei, mas ciclaninho foi pior do que eu. Não, você não foi chamado para isso não, meu jovem. Olhe para as Escrituras e olhe para você mesmo. A santificação é individual. Você tem que se avaliar. Ciclaninho lá, sei lá quem foi lá, fez o que fez, ele vai prestar contas com Deus. Mas e você? Como é que está a sua vida de pureza? Como é que estão os seus olhos? Jesus ensina, né? Corta e arranca, né? Ou seja, seja radical com a sua pureza. Aquilo que lhe afasta de Deus tem que ser cortado e arrancado. Como é que anda o seu progresso? Ou você é aquele crente 3S, né? Salvo, sentado, satisfeito. Não, eu já fui salvo, estou... Ou crente Gabriela, né? Eu cresci assim, eu sou assim, vou morrer assim. Cuidado com esse tipo de palavra que revela, na verdade, um coração que provavelmente não conheceu o Senhor. Nós temos que constantemente nos santificar por amor do nosso Senhor, porque recebemos a promessa de filiação. É por causa dela que nos santificamos, é por causa de Cristo que somos estimulados a nos santificar. O aperfeiçoamento é todo dia. Que hoje eu e você nós sejamos mais crentes do que fomos ontem. Que hoje eu e você nós busquemos a santidade mais do que a gente buscou ontem. E aí nesse exercício nós temos uma outra promessa, né? Se você de fato é filho de Deus, e você busca viver uma vida santa, e você se esforça por se purificar, por se santificar, e nessa caminhada você caiu, lembra, você é filho, você quer acertar, mas você pecou e caiu. Nós temos a promessa ali, lá em 1 João 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então não se preocupe.
Se você caiu, pisou na bola, nós temos perdão em Cristo. E aí, naquilo que você caiu, agora você vai tentar progredir de novo. Debaixo da graça e da promessa de Deus, você vai se santificar. Essa é a grande marca do Filho de Deus. É aquele que constantemente vive uma vida de busca de santidade e de integridade. Amém? Amém. Vamos orar?